Sala de visita com Dulce Neves. Sala de visita com Dulce Neves. Olá, estamos começando mais um programa. É sempre um grande prazer encontrar você aqui nessa manhã de sábado na nossa sala de visita e hoje recebendo um convidado muitíssimo especial. Ele é o mais experiente repórter ativo no chamado jornalismo de campo e investigativo. Com 55 anos de carreira no rádio e na TV, transformou-se num grande ícone da imprensa no país. Por conta disso, mereceu e recebeu dezenas de prêmios pelo seu trabalho de repórter. Aos 83 anos, completados recentemente, continua em atividade pelo Brasil inteiro e teve o privilégio de conviver bem de pertinho com o maior médium espírita deste século. Com muita honra, com muita alegria, recebo aqui novamente nosso programa na nossa sala de visita, Saulo Gomes. Que prazer te receber aqui mais uma vez. E agora, de fato, né, aqui hoje eu quero conversar com o escritor, né? Porque da outra vez eu conversei muito com o repórter, mas o repórter é o escritor, né? Prazer te receber, Saulo. Eu te agradeço mais uma vez essa acolhida, esse carinho, e recordando que exatamente o ano passado, durante as festividades de comemorações do centenário de nascimento do Chico Xavier, que se comemorou dia 2 de abril do ano passado, nós andamos, fizemos uma viagem por um bom pedaço do Brasil e tivemos a sua acolhida, o seu programa, como sempre, felizmente, com boa estrela, nos ajudando a divulgar o trabalho. Eu nada mais sou, em verdade, do que um contador de histórias depois de 55 anos na vida profissional, mas com esse privilégio. Eu não sou romancista. Então, os trabalhos que nós oferecemos ao público, e você me ajuda nesse momento, nessa divulgação, nessa entrevista, sem dúvida, são histórias de vida que eu reportei no meu trabalho e que hoje eu trago para o livro. Nós. Né? Saulo, olha só, deixa eu mostrar aqui, esse é o mais recente livro aqui do Saulo Gomes, é o quarto livro que fala... É o quarto trabalho. É o quarto trabalho que fala do Chico Xavier. Do Chico Xavier. Esse aqui, basicamente, trata de perdas. De perdas. Como sabe, agora, no dia 1º de abril, encerrando justamente um ano de festividades pelo centenário de Chico Xavier, uma grande produtora, é uma ONG espírita chamada Estação Luz, lá de Fortaleza. Com um grupo de jovens cineastas de muito talento, estão provando isso no cinema, produziram alguns filmes do chamada linha do cinema transcendental, que começou há mais ou menos 2 anos, um pouco mais, com o filme Bezerra de Menezes. O ano passado eles foram coprodutores da vida de Chico Xavier. Chico Xavier, o filme que virou do filme, Marcel Sotomayor, baseado no texto do Marcel Sotomayor, na biografia que ele fez do Chico, mas que, segundo o próprio Daniel Filho, né, Dulce, o fio condutor da história do Chico no cinema, ele teve que recorrer ao nosso Pinga-Fogo para a alegria nossa. Exatamente. Está lá o Paulo Goulart fazendo Saulo, né, meu amigo Paulo Goulart. Verdade, e imagens, inclusive, isso é raríssimo. Veja você, Dulce, um filme que custou 12 milhões de reais, ele normalmente iria se ater às imagens, aos truques, às técnicas e tudo aquilo que o cinema oferece. Entretanto, era tão importante tudo aquilo que estava realizado no nosso DVD, que deu essa chance ao Daniel de seguir esse rumo na vida do Chico, que você vê, e isso raramente acontece no cinema, só não digo que foi a primeira vez, mas pelo menos raramente, para ser honesto, me parece que é raríssimo isso acontecer. Você vê o encerramento de um filme de 12 milhões de reais com imagem preto e branco de uma reportagem realizada 40 anos passados. 40 anos atrás. Que é um outro detalhe, você sabe que para nós é um outro recorde, né? Eu falo agora com uma colega, uma jornalista, uma ótima entrevistadora, então falo vamos dizer, com a vaidade do profissional, falando em nome da nossa categoria. Isto também é inédito. 40 anos depois, uma reportagem volta a fazer sucesso no cinema, no livro, no jornal e na televisão, por onde eu tenho andado no Brasil inteiro. E agora, no seu programa, uma das provas. E tocando de forma, com a mesma intensidade, uma outra geração, né? Exatamente. Uma outra geração. Eu na minha vida profissional, nessa altura, né, Dulce, e você faz parte dessa terceira geração. Eu estou chegando com o meu trabalho à terceira geração.
que a média é no máximo de 20 anos, né? Sim, verdade. Então eu estou chegando, quer dizer, é mais um privilégio que a vida e a história me deu, né? Chegar à minha idade podendo me comunicar com 3 gerações. E mais ainda, para ver que eu sou velho e repórter velho, eu estou atravessando, eu sou repórter há 2 séculos. Olha só, ele Desde o sai do século século passado. 20, 21. Ô, Saulo, você conviveu por mais de 30 anos assim com o Chico Xavier, né? Como é que você define o Chico assim? Como é que você fala do Chico hoje? Olha, é uma repetição permanente daquilo que a gente procura sintetizar em poucas palavras. Uma das pessoas mais humanas, com as quais, das muitas e milhares que eu conheci na minha vida profissional e de cidadão, uma das figuras mais humanas, mais honestas, total e absolutamente dedicado ao amor ao próximo e indiferente aos prazeres e aos valores materiais que lhes foram muitos e muitos oferecidos. No próximo livro meu, que vai chamar Nosso Chico, eu vou falar um pouco dessa renúncia às coisas materiais por parte do Chico, de coisas de estrondoso valor, quer dizer, então, assim, apartamento no lugar mais caro do Brasil, na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, que uma família portuguesa veio de Portugal com uma escritura, oferecia a ele e ele não aceitou. De uma fazenda que ele recebe da família Caiado, na cidade de Goiás Velho, família tradicional, sim, né, sim. das Marricas, uma fazenda de 100 alqueires, quase no centro da capital do país, do estado, melhor dizendo, e que ele, no mesmo instante que acaba de receber, faz a doação, pedindo que aquela família criasse uma instituição para cuidar de crianças necessitadas com aquela fazenda e uma outra parte dela. Ele dividiu em 2 etapas de 50 alqueires para o próprio local onde ele desenvolvia o seu trabalho, a Comunhão Espírita Cristã. Então, esses são só 2 exemplos dos muitos que documentei. O cotidiano dele devia ser assim. Exato. Então, quero Chico, um homem simples, mas acima de tudo. E essa, então, é a grande lição de vida que nos deixa e que eu sempre faço questão de revelar. Acho que de todas essas vamos dizer, essas benesses que ele nos trouxe como exemplo de vida, eu acho que de todos esses elementos eu destacaria a humildade acima de tudo. Ninguém foi mais poderoso no nosso meio, sob todos os aspectos, de Chico Xavier. E, ao mesmo tempo, ninguém mais humilde que ele. E como ele lidava com o sofrimento dos outros? Ele também sofria? Também. O livro As Mães de Chico Xavier, eu procuro mostrar exatamente um pouco disso. Porque, você vê, esse filme surgiu, foi lançado agora dia 1º de abril, como dissemos, o filme As Mães de Chico Xavier, baseado em psicografias que lá atrás, há anos e anos passados, foram produzidas pelas mãos de Chico Xavier. Sim. E muitas dessas psicografias e algumas outras que não há tempo nem haverá espaço, nem no cinema, nem no livro para se trazer, eu fui testemunha ocular e respondendo objetivamente o que você me pergunta. E o Chico se envolvia? Se envolvia. Ele sofria junto e quantas vezes, após a surpresa momentânea de ler uma mensagem assinada por um moço morto algum tempo passado, cujos pais estavam ali, então aquela cena, um que desmaiava, o outro que chorava, todo mundo emocionado, contagiava todo o ambiente e você via junto com isso. E muitas vezes eu assisti essa cena, a cabeça desta mãe no peito de Chico e ele também de cabecinha baixa, misturando as lágrimas com aquela mãe aflita. Então ele vivia o drama e a história de cada um de nós. O drama humano. Com dedicação total e absoluta. Agora, o tema desse livro, como a gente já falou, você trata aqui de perdas, ou seja, da morte. Morte, o aborto, a droga, o suicídio. E são coisas que estão cada vez mais presentes nos lares de todo o Brasil. Ainda é o mal da humanidade, todas essas questões? Ainda é, infelizmente, cada vez mais. A violência está agraçando não só no Brasil, não só nas grandes capitais brasileiras, mas no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, nas suas cidades do interior, algumas de mais expressão, etc. Né? Então, esses temas são permanentes na vida de todos nós. Esse assunto está dentro do lar de cada um e, nesse momento, quando você ouve a autoridade dizer que nós somos o país do crack, aí você vai procurar aí, há um dos artigos muito interessantes aí, de um delegado espírita, hoje aposentado, especialista na área de estudos de drogas, doutor chamado Wilson Visconti.
Este delegado nos dá uma lição completa de como uma família, uma das páginas, se não me engano é a página 290, se não me falha a memória. Esse delegado traz para esse livro uma lição a cada família que tem em casa um problema, um drama como esse, de como lidar com um drogado. É uma lição espetacular, baseada na experiência de um homem que viveu mais de 30 anos numa delegacia de polícia. Vendo isso cotidianamente. Exatamente. Como conquistar a cura da dependência. Então é essa página mesmo que eu citei. Agora, Saulo, aqui também você traz muitas, inúmeras psicografias do Chico, né? Também fazia parte do cotidiano dele, claro. Muito bem, então daqui a pouco a gente volta, continuando aqui a história com esse grande repórter, jornalista e escritor, Saulo Gomes. Sala de visita. O Savenhago quer saber quantas bolinhas tem dentro deste carro. É você com a bola toda. Acertou, levou, é só contar e o número de bolinhas calcular. 1, 2, 3, começa tudo outra vez. São muitos carros ágiles 0 km. Um por cidade onde tem Savenhago. Basta acertar um número exato de bolinhas que estão aqui dentro. Tudo isso com grandes ofertas. É você com a bola toda no Savenhago. Nas mãos de quem mais entende, Tony e Jânio. Desse têxtil Desirê. Desse têxtil Desirê. 15 anos de tradição. Presidente Vargas, 236. Você não sabe o que falar quando precisa de inglês? A Cultura Inglesa tem a solução para você. Say It. Fala inglês em 18 meses. O novo curso Say It é para adultos que querem aprender a falar inglês rapidamente. Com metodologia própria e uma infraestrutura completa, a Cultura Inglesa vai preparar você para falar com confiança em diversas situações do dia a dia. Venha para o Say It e fale inglês em 18 meses com a qualidade Cultura Inglesa garantida. Nobre é o que existe de mais valioso. Família, amigos, respeito. Nobre é ter palavra, é saber ouvir, é ter memória, gratidão. Nobre é estar na sua casa há 47 anos. Dom de origem nobre. Irajá Decor. É de impressionar. O sucesso do litoral paulista agora em Ribeirão Preto. É isso mesmo, agora em Ribeirão, uma franquia do Pastel Bertioga. O Pastel Bertioga é conhecido pelos seus pastéis gigantescos e bem fartos. São 57 sabores, sendo que 11 são doces. Tem floresta negra, tem beijinho, vale a pena experimentar. O Pastel Bertioga te oferece ambiente agradável com profissionais qualificados para atender você e toda a sua família. Avenida Antônio de Ederix, em 911. Se tratando de alta costura, Geni Gobato oferece o que há de mais exclusivo e diferenciado em trajes para a festa. Noivas, madrinhas, formandas e daminhas ganham glamour e encanto com os modelos executados com alto padrão de qualidade. Um verdadeiro trabalho artesanal feito exclusivamente para você. Momentos especiais merecem modelos especiais. Geni Gobato Alta Costura, 30 anos cuidando de você. O melhor do tradicional churrasco gaúcho você só encontra na Churrascaria Coxilha dos Pampas. Segurança, conforto, bom gosto e variedade. Aproveite o que a cultura gaúcha tem de mais saboroso para lhe oferecer.
Churrascaria Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. ¿Te olvidaste del contacto con la montaña y la naturaleza? Ven con Rucawe a vivir una experiencia inolvidable a los pies de la cordillera, junto a las 10.000 hectáreas de parajes nativos en las faldas de los nevados de Chillán. Venga a practicar y a conocer los deportes de cuerdas al aire libre. En invierno, el Valle Las Trancas se transforma en la capital sudamericana de los deportes blancos. Rucawe el Escalador, un lugar para disfrutar los 365 días del año. Colorir de maneira envolvente. Esta é a proposta do Irajá Decor para deixar o seu ambiente mais agradável e mais descontraído. Como esta adega aqui, ó, por exemplo, no perfeito equilíbrio entre a laca colorida, no caso aqui o vermelho, com a lâmina de carvalho. Olha a praticidade dessa peça, gente, uma peça exclusiva feita pela Voller. Você pode perceber o equilíbrio, o charme, a beleza dessa peça, da laca vermelha com a lâmina de carvalho. E o bacana dessa peça também é que você pode eleger uma outra cor que combine aí com o seu ambiente, o amarelo, o azul, a cor que você desejar aí para o seu ambiente ficar mais charmoso, mais descontraído. Mas não é só isso não. Dá só uma olhada também neste banco, gente, feito de catuaba. Aqui, maravilhosamente combinando com o azul turquesa. Nesse banco, trazido pela Schuster, que é um fabricante referência em design. Um show à parte também são essas mesas de apoio em verde petróleo, assinado pela Essenza, outra gigante em lançamento de ideias no setor da alta decoração. Claro que você encontra peças com tanta exclusividade e beleza só aqui no Irajá Decor. Dá só uma olhadinha nessa loja. São mais de 2.000 metros quadrados, com mais de 40 ambientes decorados, com tecnologia, com estilo, com charme, para fazer a diferença aí na hora de você escolher. E aqui você vai encontrar também a melhor solução em ambientações, seja em sua casa ou em ambientes corporativos. E tudo isso com uma grande flexibilidade nas negociações. Venha conferir de pertinho. Aqui o Irajá Decor fica estrategicamente localizado do lado do Ribeirão Shopping, na rua Paola Escatena, número 200. Venha conferir ao vivo, porque as imagens são limitadas. Eu espero você aqui no Irajá Decor. Sala de visita. Voltando aqui no nosso Sala de Visita, conversando com esse grande repórter e escritor Saulo Gomes, e eu perguntei ao Saulo se ele já foi beneficiado por uma dessas cartas psicografadas. Olha, em entrevista posso te afirmar que é a primeira vez que vou falar, até porque eu estou antecipando aquilo que eu vou publicar no próximo livro, que vai se chamar Nosso Chico, que estaremos lançando ano que vem. Então nós temos um furo já aqui jornalístico. Isso, com certeza. Muito bem. Como eu comecei na vida de Chico Xavier? Vou sintetizar. Em 1961, eu era repórter no Rio de Janeiro, na TV Tupi, a convite do Davi Nasser, grande repórter Davi Nasser, que fazia um programa às terças-feiras chamado As Grandes Reportagens. E eu tive só reportagens de grande impacto, eu, felizmente, algumas até premiadas, que empolgou muito o Davi. E um dia o Davi, em meio à nossa conversa com um repórter mais velho, deu um conselho dizendo: cuidado quando se falar de pessoas e entidades, para não ofendê-las e nunca mais poder corrigir o erro. Porque um dia eu fiz isso, Saulo, com um homem chamado Chico Xavier. Eu digo: o que é esse cidadão? Um espírita, e contou a história da grande reportagem dele de 1944, em Pedro Leopoldo, com o Gilmazon, que virou o grande escândalo, que o Chico então ficou agastado, triste, decepcionado, porque foi enxovalhado. Sim. Nunca mais Chico falou com a imprensa. 24 anos depois, em maio de 68, eu consigo furar o bloqueio, chego a Uberaba, vou à comunhão espírita cristã, depois de algumas horas com o Chico Xavier, eu mando instalar. Calcula, você tem essa maravilha de imagem hoje com esse equipamento que aqui está. Naquela época, para fazer o que está no nosso DVD e hoje traduzido no livro, era um caminhão de externo, um fogão com 9 técnicos. Nossa! Um motorista e mais 8 técnicos. Eu gravo a primeira entrevista com o Chico. A pedido dele, eu vou rapidamente chegar à psicografia. Fica tranquilo. A pedido do Chico, ele disse: ô Saulo, eu gostei tanto do teu jeito, você é quem eu pensava. Eu nunca me disse o que ele pensava de mim. Você é quem eu pensava. Você podia dar uma ajudazinha a Aparecida. Mas quem é Aparecida? É a diretora do Hospital do Fogo Selvagem de Uberaba. É uma tristeza, é um abandono. Vai lá que a sua estrela é boa. Eu fui, fiz a reportagem,
corri risco, porque eu era um repórter, eu era caçado, inclusive jornalista caçado, então era o auge do regime militar em 68, eu era muito visado. Fiz a reportagem, corri todos os riscos e botei essa reportagem no ar. No ar. Em uma semana, essa reportagem virou uma grande campanha. Haja vista que Ribeirão teve uma grande importância nessa reportagem, nessa campanha, porque o maior volume de doações do interior de São Paulo, de todas as cidades, são exatamente aqui de Ribeirão Preto. Olha que maravilha. Bom, não dá tempo de contar os detalhes. Temos tempos, pode contar, a história está maravilhosa. Então eu começo a fazer a reportagem, uma semana no ar, a reportagem virou campanha, gente do Brasil inteiro, eu só atendia, e as telefonistas, os colegas atendiam telefonemas de todo lugar do Brasil, não tínhamos a internet como hoje. Sim. Um tumulto nos telefones, o Sumaré, os moradores do Alto do Sumaré começaram a reclamar com a companhia de telefone, porque os telefones estavam congestionados, etc. Então, com uma semana, a direção me chamou e disse, olha, ótimo, a campanha está linda, já temos aí material para 4, 5 caminhões, ou tanto, vai levar esse material, montar o hospital, mas você precisa parar essa campanha hoje, porque está tumultuando a vida da casa e o comercial precisa seguir. Olha que maravilha. Neste momento, eu tomei uma atitude rara, se não inédita, fui para o ar à noite e, ao invés de eu dizer que estava encerrando a campanha, porque a direção mandava, eu fiz exatamente o contrário, jogando fora, arriscando meu emprego. Eu disse que eu tinha recebido ordem para continuar fazendo aquela campanha. Nossa! No momento que isso está acontecendo... Mas isso de forma impensada, na hora. No ar, ao vivo, 11 e pouco da noite. No momento que isso estava acontecendo, e a data posso dizer, dia 5 de junho de 1968. Porque no dia seguinte, horas depois disso, chega um cidadão de Uberaba com um envelope grande, dentro do qual uma psicografia feita pelas mãos de Chico Xavier, assinada por Emanuel, e em linhas gerais diz o seguinte: é muito difícil se fazer a caridade. Continue a sua luta e em orações estaremos todos reunidos para ajudá-lo a chegar a bom termo no seu trabalho. Você com certeza deve ser o maior acervo vivo do Chico Xavier, das histórias do Chico Xavier. Com certeza. Agora, você disse aí, contando essa sua história, que você foi um repórter caçado, visado. Você foi também campeão de processos, não foi? No meus anos todos de atividade, eu tive 106 processos, fui absolvidos em todos. Até em processos contra generais, contra políticos importantes, chamados importantes, mas que eram corruptos, e etc. Alguns casos policiais que envolviam pessoas importantes, chamadas importantes, que eu também denunciei, só que aí eu digo sempre isso, Lúcio, para os colegas que fazem jornalismo. Chama-se responsabilidade. Eu fui absolvido em 6 processos, não porque tenha tido apenas bons advogados, é porque em cada denúncia, na hora que eu procurava o advogado, eu dizia, doutor, as provas estão aqui. E no tribunal, na hora que eu era interrogado, entregava à justiça as provas da minha denúncia. Então, graças a esse jornalismo responsável... Você sempre trabalhou com a verdade. Com a verdade. Coisa parecida, mais grave, aconteceu depois que fui o primeiro jornalista caçado, sem nunca fazer política, não quis e não quero, não sou filiado a partido nenhum para não ter a tentação de ser candidato. Pois bem, entretanto, pelo jornalismo que eu fazia, 64 eu estive exilado no Uruguai, depois estive preso no Brasil, então foi 2 anos e 2 meses de muito desespero, de muito sofrimento, mas que valeu. Respondi por isso a 13 PMs. 13 PMs. Se não fosse anistia, eu teria sido condenado pela Lei de Segurança Nacional a 28 anos e 8 meses de cadeia, mas usei dignidade em nome do jornalismo. Saulo, você recentemente teve um probleminha de saúde, superou tranquilamente, fez uma cirurgia aí? Olha, inclusive, Ribeirão Preto também é privilegiado sobre isso. Eu só encontro médicos linha de frente nesta cidade. Por isso que o Chico Xavier, que muitos até sem saber, pensam que o problema dele era só procurar ou só sugerir uma cura mediúnica, absolutamente. O Chico era mais do que todos os amantes da medicina e ele sempre defendia, disse assim, medicina e ciência e religião tem que caminhar juntos, etc. Né? Então, por isso, o Chico teve grandes trabalhos, vou mostrar alguns, ligados a grandes estudos dentro da medicina. Eu assisti, documentei e fui repórter, testemunha ocular de grandes discussões do Chico, debates com professores da classe médica, que eu vou contar os detalhes no livro, inclusive, né?
Então, justificando tudo isso, eu vejo hoje em Ribeirão Preto, eu tive o que se diz em direito a prova aprovada. Eu tive um problema gravíssimo com todas essas viagens, fazendo pelo Brasil, sem sentir nenhum sintoma estranho. Fui fazer um exame de rotina, constatei que constataram-se, aliás, o médico constatou 80% da minha carótida direita obstruída. Sem maiores problemas, cumpri a minha etapa pelo Brasil inteiro, parei uma semana, fui aqui para Santa Casa e mãos milagrosas operaram o velho que aqui está, e eu continuei com modéstia à parte, com a mesma vitalidade, com o mesmo trabalho e, felizmente, com a mesma missão. Acho que o Chico ajuda. Eu ia te perguntar isso. Na outra vez que você esteve aqui, eu te perguntei se essa convivência de 30 anos com o Chico havia feito de você, se você havia se tornado um espírita. E você disse que não. Mas você sente essa espiritualidade. O que nós conhecemos, é muito especial, o que eu vivi, isso. Exatamente. Né? Não tem como não ter essa E há uma sinergia. explicação. Porque quem viu e conheceu as lições que o Chico deu, que o espírito, acima de tudo, tem que trabalhar em favor do próximo, então eu vi que, além do mais, a doutrina é estudo e trabalho. Estudo então, e trabalho. Disciplina. E eu não tinha. Disciplina, que ele ouviu de Emmanuel em 31. Então, de Emmanuel. Então, resultado, eu não tenho esse tempo disponível para esse tipo de atividade. Então, eu não frequento muito, raramente eu vou a um centro, nem sempre me dedico a ouvir e entender uma oração, mas eu tenho, acho que a maior de todas as orações, que é essa, divulgar uma causa pura, honesta, das melhores que se conhece como filosofia dentro do campo religioso. Eu tive um privilégio, Dulce, sintetizando, de ter entrevistado nesse Brasil líderes de todos os pensamentos religiosos, até do Extremo Oriente, como Seixonoe e outras mais. Né? E desses todos sobrou a lição de Chico Xavier, e eu acho que é a prova que está aí. Não tenha dúvida. Agora, Saulo, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa está amando, até porque da outra vez que você esteve aqui, nós recebemos inúmeros e-mails elogiando e querendo fazer pergunta e querendo saber mais e tudo mais. Não só de você, mas, claro, obviamente, do Chico. Eu não tenho dúvida de que você é uma grande referência e a importância que você representa para o jornalismo brasileiro, para a história do país, não só do nosso Brasil, mas também com as interferências internacionais. Mas esse momento agora, esse momento seu agora, é talvez até mais importante do que tudo que você fez. Exatamente. E representa. Pela mensagem que eu estou tendo o privilégio de ser o único transmitir, de ser o portador do jornalismo brasileiro a transmitir. Rapidamente, em 30 segundos. Você procura ver a história dos grandes homens públicos do Brasil, em especial para não falar do exterior. Chefes de Estado, líderes de todos os grupos religiosos, etc. Nenhum homem público no Brasil dá a um homem de imprensa, no meu caso, a oportunidade de, durante agora mesmo, mais de 1 ano e meio, peregrinar pelo Brasil, divulgando o seu trabalho e a sua obra. De todas as formas possíveis. O resultado da primeira entrevista em 68, depois que foi Pinga Fogo, depois Pinga Fogo no cinema, no vídeo e no livro, e agora As Mães de Chico Xavier. Este livro, Dulce, ele está sendo muito bem cotado, e não é por isso que eu venho pedir que compre. Já? É um dos melhores, um dos livros mais vendidos no momento no Brasil. É uma lição necessária de vida que principalmente os pais deveriam ir às livrarias. Veja você, é um livro que está fazendo sucesso, 53% das vendas em livrarias não espíritas. Não espíritas. Isso acho que é importante. Última pergunta. É uma missão? Está programado? É uma missão. Recebi. Alguma força, as forças superiores fizeram com que o Chico Xavier escolhesse o seu amigo Saulo Gomes como seu missionário. Vou cumprir até os últimos dias, graças a Deus. Por isso que a minha saúde se renova. Obrigada pela sua presença, um grande presente você estar aqui hoje, viu? O presente é meu, muito obrigado. Sei que Chico Xavier estará vibrando por seu programa, por sua saúde, por sua vida pessoal, pela sua família e por todos nós no Brasil inteiro, como sempre fez. E para você de casa também, que Deus guarde a sua vida, que você possa receber todas as bênçãos que Ele tem para você e que a gente possa se encontrar aqui na próxima semana, com muita alegria, aqui na nossa sala de visita. Um beijo grande para você, Saulo. Obrigado. Um beijo grande para você de casa. Até a próxima semana. Sala de visita.